É graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, mestre pelo Departamento de Teoria Literária também da USP, em que escreveu a dissertação Budapeste no Jogo do Contra, um estudo literário sobre a paranoia objetiva em Chico Buarque. Doutorando também no Departamento de Teoria Literária da USP, orientado pelo professor Anderson Gonçalves da Silva, em que estuda a obra do poeta Cacaso. Ana Paula Manrique, no meio, doutoranda no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, orientada pela professora sênior Ivone Daré Rabelo. Mestre em Direito do Estado, Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. É membro do grupo Formas desde 2023. Por último, Carolina Peters, doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, orientanda do professor Dr. Edu Teruki Otsuka e mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do grupo Formas desde 2023. A gente começa primeiro aqui com a comunicação do Matheus, cujo título é Em Busca do Fio da Meada. Alguns comentários sobre Cacaso e Carlito Azevedo. Matheus. Então, boa tarde a todos e todas, agradeço pela presença. Antes da gente começar, propriamente dito, a leitura, né, porque eu sou desengonçado, eu tenho que ler, eu queria explicar um pouco, porque numa mesa de poesia contemporânea, o poema mais novo que eu vou comentar é mais velho, quase mais velho que eu. Durante as reuniões, a gente não discutiu propriamente dito esses poetas, o Cacaso e o Carlito, mas a gente sentiu uma necessidade de buscar o passado recente dessa poesia que a gente estava comentando. Então, muitas vezes a gente comentando poesia contemporânea, parecia algo um pouco alienígena, que tinha certas características que a gente não conseguia muito bem compreender. Então, essa comunicação é um esforço meu e do grupo, da gente tentar historicizar esses fenômenos que acontecem hoje, e acho que é uma tentativa de dar um pouco o estofo histórico para o que as minhas colegas vão comentar. Então, vou começar retomando o fio da meada, Cacaso e Carlito como marca de uma tradição recente. Parte dos poetas brasileiros contemporâneos, como Marília Garcia e Ana Martins Marques, recupera textualmente autores da chamada poesia marginal. Compartilha com os poetas desse grupo possibilidades comuns, como de uma poesia comunicável, de dicção mais adequada para descrever o achatamento do tempo, de presença do corpo e da performance para a veiculação das obras, entre outros. Com características díspares, a geração imediatamente anterior, cuja metonímia seria a coleção Inimigo Rumor, organizada pelo professor Massi, ainda que não citada, também se faz marcante, como se vê no constante jogo de citações e metalinguagem. Pretendo, a partir dos textos de Yumina Simon e Vinícius Dantas, recuperar o fio da meada, diferenciando essas duas correntes recentes da literatura brasileira e os legados que parecem ter deixado para a atualidade. Para tanto, comparo Cacaso e Carlito Azevedo, sobretudo em sua relação com a tradição cabralina e seu projeto racionalizante. Eu destaco que a interpretação de João Cabral aqui não é necessariamente a mais corrente, e ela relaciona conteúdo utópico do modernismo de linhagem construtiva com um projeto de transformação do mundo. Então vamos ao Cacaso. Segundo a professora Yumina Simon, a retomada subjetivante da poesia marginal dos anos 70 respondeu à desconfiança do progresso desenvolvimentista mudado de sinal pelos militares. O uso crítico e autoirônico dos procedimentos do modernismo, sobretudo os utilizados por João Cabral de Melo Neto, atende ao impasse estético-político imposto pela ditadura militar. O poema anfíbio trata da apropriação instável dessa poética. Então eu leio para vocês. O poema anfíbio descansa sob o meu olho educado. Invisto, dissimulado, as minhas facas precoces. Nesse talhe surpreso, engulo o objeto, emergindo de si mesmo, interminável objeto, a palavra higiênica. Em gesto distanciador, o eu lírico disseca cabralinamente a palavra com sua faca só lâmina. Em Cabral, a faca é arbitrariamente escolhida e dela são geradas inúmeras outras metáforas. Iniciando-se pela bala e pelo relógio. A faca, a metáfora inicial, é objeto interminável, do qual intermináveis possibilidades podem emergir. O eu poético teria sido ensinado pela sintaxe do engenheiro,
que tenta parodiar dissimuladamente. O sujeito se surpreende no talhe e descobre uma máquina verbal de desmistificação da poesia. Ao retirar as camadas de subjetivismo que encobrem a palavra, faria dela renovada mediação com o mundo, fundada na objetividade. Eis a síntese da poética virtual de João Cabral, presente ao longo da obra cacasiana. A gente pode não concordar que isso é o João Cabral, mas para o Cacaso, nos poemas dele, é o que parece. Todavia, para Cacaso, essa desrotinização da linguagem tende à autonomização estéril do objeto. Mariano Marovato resume a questão, abro aspas. Ao atingir o limite da capacidade de visualização do objeto através da palavra, sobrará apenas a palavra higiênica, asséptica, esgotando o progresso dentro dessa via programada pela razão. Dessa forma, o eu poético postula o limite das trilhas abertas por Cabral. Assim, em grupo escolar, Cacaso não buscará a palavra renovada em seus próprios termos, mas a sobreposição de referências em seu momento histórico. Chega ao referencial carregando todas as mediações entre ele e a palavra. Há também na escolha do animal uma crítica à tensão sustentada entre a linguagem asséptica e a realidade disforme da poesia cabralina. Ao recolher de O Cão Sem Plumas, cito, a paisagem de anfíbios, de lama e lama, Cacaso privilegia o polo da organicidade, que coloca em xeque os valores da estabilidade de uma poética mineral. O futuro progressista da equação cabralina, de instrumentos racionalizáveis e higiênicos, havia sido desmentido pela realidade social da ditadura militar. Algo que se perde na continuidade cabralina, mas também no seu total abandono. A continuidade configuraria adesão ao projeto dos militares, que aludia e dependia de um país modernizado, que Cacaso rejeita. Já a recusa total significaria abandono da possibilidade de uma vida fora do repertório da forma mercadoria. Nesse sentido, a obra de João Cabral se impõe como limite, de novo, ético-estético. O hermetismo de sua forma teria um efeito desalienante. Através do estranhamento, de uma linguagem que se revela na exposição da relação recíproca dos elementos do poema entre si, o leitor sairia do embotamento dos significados comuns. Porém, esse projeto estava em relação com a refuncionalização dos objetos, aos quais a palavra se refere, em uma nova realidade. O golpe de 64 revelou tal possibilidade ilusória. Assim, a realidade social colocou a capacidade da linguagem asséptica, lógico-sintática, em questão. Saída de cena a possibilidade de intervenção no destino nacional, em que o ensejo construtivo se referia não apenas à formação de uma literatura, como a de um país, restou a formalização algo narcísica do sujeito liberado das pressões autoritárias. Busto renascentista. Quem vê minha namorada vestida, nem de longe imagina o corpo que ela tem. Sua barriga é a praça onde guerreiros se reconciliam. Delicadamente, seus seios narram façanhas inenarráveis. Em versos como estes, e quem diria ser possuidora de tão belas omoplatas, feliz de mim, que frequento, a miúde, e quando posso, a buceta dela. A descrição minuciosa de um objeto de sentido revelador não apresenta um mundo fechado, possível de conhecer. Trata-se antes de contar vantagem cafajeste para o leitor cúmplice, de quem o sujeito busca proximidade. Leitor de classe, geração e até locais de circulação específicos, ainda assim próximo, sem a distância entre o poeta oficial e seu público. Porque no caso dos marginais, em um papo descontraído, os próprios poetas vendiam as obras mimeografadas também. O sujeito poético não pode organizar a experiência da repressão racionalmente, e não consegue criar distanciamento épico do seu mundo. Por isso faz o mergulho no gozo de sua sexualidade, e do relato sobre ela, seu escudo de Aquiles. Esse eu restrito à subjetividade deixa entrever o fechamento político e psíquico de sua situação. O chamado sufoco encharca as alegorias de Logia e Mitologia de Cacaso, publicado em 74. Leio de novo. Meu coração, de 1972, já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas, no vão da unha na alma, um porco belicoso de radar, e que sangra e ri, e que sangra e ri. A vida anoitece provisória, centuriões, sentinelas, do Oiapoque ao Chuí. O Coração Infeliz 72, ano que marca a maior repressão à guerrilha do Araguaia,
é descrito pela mitologia que logo associa os animais noturnos às marcas de violência do período. Os sentinelas por todo o território nacional, a equivalência entre sangue e o riso, que não se sabe se do porco ou do coração, se fora ou dentro do sujeito, as hienas como P2 infiltrados, entre outros. O gozo possível do poema anterior é restrito à esfera pessoal e privada. Diante do coletivo, de uma imagem nacional, do Oiapoque ao Chuí, a violência toma a frente. Dado o anúncio de abertura, lenta, gradual e segura, era possível esperar que esse sujeito se expandisse em atitude afirmativa, desse continuidade ao desbunde, como de fato aconteceu com certas manifestações. Todavia, seu coração, preso simbolicamente a 1972, prossegue em desconfiança com o futuro e com o próprio fazer poético. No momento de atenuação da repressão, quando a oposição já havia sido completamente derrotada, diga-se de passagem, continua difícil se afirmar. Em poemas inéditos, que vão de 77 a 87, o futuro está bloqueado e não é possível projeto construtivo nenhum de fundo nacional, como se vê nos dois poemas. Então, primeiro é Célula Mater, para Robert Schwarz, Unidos, Perderemos. E o outro, História Contemporânea. O futuro não tem futuro. O saldo da obra final de Cacaso é o da subjetividade negativa, que, mesmo através do humor, coloca a si, seus instrumentos e o futuro em xeque. Partindo para Carlito, então vemos que, em Sob a Noite Física, de 1977, consolidada a redemocratização, Carlito recupera o paradigma cabralino, em apropriação bastante distinta da que fez Cacaso, como se vê em 3 variações cabralinas. Agora senta que lá vem história, que demora um pouquinho. Então, a primeira variação, como uma leoa gira, presa à própria labareda, que mais que as grades é grade, de sangue, suor e vértebras, a noite, por toda a noite, debateu-se contra a teia, de labaredas escuras, que as coisas, de noite, a teia. A segunda, teu corpo gira na ponta de uma labareda negra, mais alta que o pão de açúcar, os pés fincados na areia. Teu corpo explode, faminta, segue a labareda negra, cuja língua noite adentro lambe a própria labareda. A terceira, a dança veloz da língua de uma labareda negra, a lamber no quarto escuro sua própria labareda, se bastava, avareza, incomum em labaredas, como ficar ainda mais negra, com ficar mais linda ainda. O poema está na seção No Serial, da Avenida, em clara alusão à obra Serial, também de João Cabral, e utiliza recursos já descritos ao nos referirmos a uma faca só lâmina. O desdobramento metafórico em sequência a partir de uma primeira escolha arbitrária. A redondilha maior e as 3/8, ou seja, 6 quadras, múltiplo caro e significativo para Cabral, destacam um caráter altamente elaborado da construção. A regularidade domina diferentes aspectos da obra, que exibe o rigor de sua feitura até na costura dos versos realizados pelas aliterações oclusivas e sibilantes. O uso do enjambement mostra a importância da sintaxe como chave de compreensão dos versos. Se funcionasse de modo cabralino, como o título dá a entender, estaria nela a chave para a compreensão do sentido. Todavia, o leitor não consegue se ancorar em um referencial ao tentar recuperar os nexos sintáticos. Na primeira estrofe, a noite é comparada à leoa girando, presa à própria labareda, e se debate contra a teia de labaredas que ateia fogo, termo não mencionado, às coisas. A dubiedade se mantém, já que não é possível delimitar qual o sujeito do verbo ser em é grade de sangue, suor e vértebras. É a labareda? É a leoa? Tanto a noite quanto a leoa possuem uma labareda, cujo significado não se afirma. Na segunda estrofe, a imagem inicial não é explicada, mas o interlocutor do poema, que aqui não parece ser leitor cúmplice, mas essa amada distante e faminta, explode na labareda, segue a labareda e talvez lamba a labareda. Ou a labareda mesma se lambe. A última estrofe parece responder ao menos a última pergunta, pois a cobra começa a comer a si própria pelo rabo. Em seu movimento auto-perpetuado, a labareda rapidamente lambe a si mesma no quarto escuro, intensifica seu atributo previamente dado, negra, ficando mais linda ainda. Ao final, o leitor fica diante de um poema autofágico, em que as imagens geram outras imagens, se autoconsomem e imperam sugestões sensuais de línguas famintas e velozes,
lambendo signos não nomeados sob a noite física, entre aspas. Carlito se vale da linguagem elaborada, usa forma fixa, paranomásia, sintaxe lógica, rimas toantes, não para definir os objetos em série desidealizante de metáforas. Sim, para criar um vazio representativo, jogo de espelhos face a face, em que os termos se sobrecarregam, confundem e perdem qualquer qualidade representativa. Retomando os termos de Yumina Simon e Vinícius Dantas, não se trata de um sujeito face ao mundo irrepresentável, mas de um criador de pontos de vista, que jogam com as possibilidades exclusivamente literárias. O que em Cacaso é um problema, em Carlito é gozo. De acordo com Simon e Dantas, o sujeito lírico carlitiano cria um mundo subjetivo, fechado em si mesmo, cuja exterioridade serve de pretexto para trazer à tona seus sentimentos latentes. A referencialidade dos elementos que compõem os poemas importa pouco ou quase nada para a criação autônoma que realiza. Se em Cabral haveria uma desalienação racional e em Cacaso uma hesitação diante dos limites da razão, em Carlito a construção racional é propositalmente alienante. Não se quer limpar a linguagem da subjetividade para se atingir o referente, o núcleo real de significação, mas sim criar um castelo autônomo de linguagem. Em Carlito, ressalto, não se trata de má consciência, que esconde o que está na realidade, mas de autonomia total da linguagem sem relação mediada com o mundo. O signo está completamente divorciado dos referentes. De certo ponto de vista, trata-se de um poema extremamente bem realizado, pois intensíssimo sensorialmente, sem poder oferecer, contudo, uma forma de contato e interpretação do real. Ele carrega seu quinhão de verdade, mesmo que sintomaticamente, dada a falência da ideia de superação da autonomia das formas artísticas em nome de qualquer alteração do mundo. Dessa forma, Carlito pode passear pelas técnicas literárias, deixando para trás a sedimentação histórica que carregam, como se verem traduzir. Deixo para vocês tentarem traduzir e ler esse poema. Emula os primeiros experimentos de Augusto de Campos num jogo infantil de semelhanças entre a imagem de uma lua minguante e o símbolo de parênteses. Não apaga sua subjetividade em nome da racionalidade industrial, nem constrói um poema visual que transcende o suporte do verso, como postulado dos manifestos da poesia concreta. A maquinaria de efeitos, nas palavras de Yumina, serve de ornamento e marcador social. Ele é capaz de emular, incorporar e citar João Cabral, Charles Peixoto, Carlos Drummond de Andrade e outras poéticas, sinalizando a posição do especialista. Sua poesia é marcada por uma retradicionalização, que Simon e Dantas chamarão de frívola. A poesia feita no mimeógrafo expandiu o público no corpo a corpo de leitores e escritores. Já a produção retradicionalizada restringia seu público a círculos cultos, em que certa tradição literária era partilhada. A cumplicidade se dá pela reafirmação mútua de poeta e leitor, de seus conhecimentos da tradição literária. Sua liberdade é da forma mercadoria sob demanda, para cada tipo de leitor conforme seus hábitos de leitura. Tal qual a realidade social, retoma formalmente a produção anterior ao golpe, agora sem fundamento histórico-utópico que lhe dava estofo. A partir das poesias carlitianas e de seus contemporâneos, Yumina Simon vaticinou as principais marcas da poesia brasileira fim de século. A primeira, adotar e circular por diferentes estéticas passadas, ignorando sua historicidade. 2. Identificar com rótulos modernos, sem seus problemas de origem. E 3. Integrar-se tranquila e conscientemente aos horizontes de mercado. Mas o que tudo isso tem a ver com a poesia contemporânea, que é objeto da nossa mesa? Os poetas dos anos 2020, muitos que estudaram com o próprio Carlito Azevedo e seus congêneres, têm-se a ver simultaneamente com a negatividade subjetivante da geração mimeógrafo e com a retradicionalização impregnada por citações, que também incorpora os marginais da poesia fim de século. De um lado, uma poesia que coloca em xeque as suas possibilidades de representação e mergulha no cotidiano de um futuro bloqueado. De outro, a liberdade formal de passear por diferentes estéticas, construtivas ou não, e atualizar-se nas tendências, nacionais e internacionais, desligando-se do conteúdo social. É bem verdade que a forma mercadoria e indústria cultural não deixaram de avançar nos últimos 20 anos, como também não deixaram de se intensificar as crises do sujeito burguês, as impossibilidades racionalizantes de mudança social e a falência da capacidade comunicativa da linguagem artística.
Frente a uma tradição à qual, consciente ou inconscientemente, a poesia brasileira atual responde, cabe ao leitor, diante de cada produção, avaliar se a elaboração desses problemas legados pela tradição ou apenas adesão à crítica à última atualização da mercadoria poesia. É isso aí, obrigado. Bom, muito obrigado, Matheus. Agora a gente passa, sem mais, para Ana Paula Manrique, cujo título da comunicação é A Poesia Autorreferente na Sociedade Narcísica. Comentário sobre a lírica em forma de ecos em Expedição Nebulosa, de Marília Garcia. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pela presença. Eu também vou fazer a leitura, e aí, quando tiver os poemas que eu vou citar, o João também vai passar por eles ali. Basicamente, eu queria começar, dizendo, que existe uma escultura do artista americano Richard Serra no fundo do Instituto Moreira Salles, depois do Balaio Café, chamada Eco. Produzida em 2019, a obra é composta por 2 placas altas e muito pesadas, feitas de aço. Foi idealizada para permanecer onde está instalado, de maneira permanente e aberta à visitação pública. Essa escultura, segundo Marília Garcia, serviu como ponto de partida para a sessão Expedição Nebulosa, 10 atos mais diálogo, publicado em livro homônimo pela Companhia das Letras em 2023. O livro é esse aqui. Aí eu não coloquei a imagem do Richard Serra, quem quiser vai lá visitar. A figura de Marília Garcia, autora e tradutora, é bastante forte no cenário da poesia contemporânea e é conhecida por mesclar elementos que envolvem arte, escrita e voz. É manifesto também o desejo de Marília de realçar em suas obras a dimensão imagética e performática dos poemas. No final desse livro mesmo, tem uns QR Codes até que ela coloca para que os poemas sejam vistos sendo declamados, Então, essa é uma nuance importante dela, do que ela quer passar. Expedição Nebulosa é seu último livro e divide-se em 4 partes. Dias Contados, Expedição Nebulosa, 10 atos mais diálogo, História Natural e Então Descemos para o Centro da Terra. O livro, organizado quase arquitetonicamente, parece convidar o leitor para uma expedição, mas pergunto-me para onde ela irá. Os poemas do livro parecem se comunicar entre si em forma de ecos, e a expedição parece percorrer a história a partir do eu de forma circular. É assim que o poema Expedição Nebulosa faz parte da seção Dias Contados e, por sua vez, antecede a seção Expedição Nebulosa, 10 atos mais diálogo. Por outro lado, o poema História Natural inaugura a seção Dias Contados, ao mesmo tempo em que o poema Dias Contados quase finaliza a seção História Natural. Então, como se fosse um ciclo, e uma coisa meio autofágica mesmo. Nessa produção poética de Marília Garcia, a relação entre tempo e espaço que aqui se encontra figurada permite compreender o sentido da expedição, caracterizada como nebulosa, que parece limitar-se aos próprios ecos e não ultrapassar a circunscrição do eu, que se mostra narcisicamente. Assim, a dimensão histórica implícita no título Expedição limita-se a uma expedição que pretende aprender apenas a história pessoal, mesmo quando tenciona e se propõe também a aprender a história de um momento nacional, como acontece no poema Então Descemos ao Centro da Terra, em 14, O Som das Raízes, que é um pedacinho, e Expedição Nebulosa, 10 atos mais diálogo, em seus atos 1 e 5. Eu não incluí eles agora, porque senão realmente vocês vão ver que eu vou trazer vários poemas, então é um pouco complicado de explicar sem mostrar. A expedição começa com o que parece limitar-se a um relato pessoal. Ela começa dizendo que, aspas, sempre disseram que eu tinha os olhos do meu pai, fecha aspas. Poucos versos depois, porém, envereda para uma referência com endereço poético, histórico e político. Aspas, penso num poema do Cacaso e na América Latina do futuro que um dia ele quis imaginar, fecha aspas. Mas não tarda a retornar para o próprio eu, quando ela diz, olho para minha filha e juntas olhamos para esta América Latina do futuro, fecha aspas. Nesse sentido, o presente e o passado são horizontes a que o eu se apega
Para adiante trazer o futuro num ato discursivo, quando ela diz que, aspas, estamos num túnel de fumaça e não consigo ver o que aconteceu, fecha aspas, que reflete a obscuridade já sinalizada pelo título e retomada mais adiante. Essa obscuridade, contudo, não se revela apenas no lançamento do eu futuro, mas também numa distorção e apagamento do passado. As intervenções feitas pelo eu poético no espaço e no tempo são constantemente registradas nos poemas por meio da construção de imagens com forte apelo visual. Assim se inicia, por exemplo, a seção do ato 1, Expedição Nebulosa 10 atos mais diálogo, daí está ali. Essa expedição começou em janeiro de 2019 e partiu de uma cena que vi no café do Instituto Moreira Salles de São Paulo. Eu estava sentada lá quando surgiu, no vão que dá para os fundos do Instituto, a ponta de um enorme guindaste. O registro, disposto em versos cuja distribuição marca a ritma de uma narração, data, fato, lugar e evento, figura uma expedição pessoal, num tempo e espaço bem delimitados, carregados de historicidade. Essa narratividade se apresenta ao longo de toda a obra, enquanto os registros visuais vão se acumulando como memórias e se sobrepondo. A seção seguinte, ato 2, do mesmo poema que eu tinha mencionado, se inicia da seguinte maneira. Certa vez, o Haroldo de Campos disse que São Paulo era uma cidade palimpsesto. Sempre fiquei com essa imagem na cabeça, projetando uma cidade feita de camadas. Seria possível pensar em mapas sobrepostos? Por meio de referências que aparecerão muitas vezes ao longo do poema, o eu explora uma cidade palimpsesto, que destrói para se construir por cima dos escombros e vai se apagando. O palimpsesto, papiro ou pergaminho, cujo texto primitivo foi raspado para dar lugar a outro, é a imagem não apenas de um espaço, mas também de uma temporalidade, sobre a qual o eu poético se indaga repetidamente. Aí eu cito, né? Quanto tempo dura o presente? Fecha aspas. No conjunto de poemas, o presente parece conter o passado que se reativa ao ser rememorado, seja ele restrito ao universo individual, como acontece na retomada das relações do sujeito poético com Victor Heringer, e ao falar da sua afinidade com o pai, seja ampliando o universo histórico e político, as memórias da ditadura, da sede do doicode e dos atravessamentos das cidades nos indivíduos que a vivenciaram. O futuro, no entanto, é sempre uma nebulosa, como se vê em Paisagem com Futuro Dentro, que é mais um poema, em que o eu poético anseia por, aspas, fazer o futuro entrar na linguagem, fecha aspas, de modo que as camadas do palimpsesto se abram para o novo. Mais uma parte do poema, que diz: todo dia a paisagem é a mesma, mas a cada vez que olho ganha uma nova camada. Fecho os olhos e agora é paisagem na memória, superfícies sobrepostas. Buscar nessas camadas um detalhe que venha do futuro, um grão de estrela pairando ali discreto no ar. Uma pequena diferença que mostra o que está a caminho. Ler a paisagem com o futuro dentro. Fazer o futuro entrar na linguagem e me dizer o que não vejo. Conclui a citação. Além das funções de temporalidades, os espaços também se sobrepõem na perspectiva do eu poético, e ainda que traga semelhanças e sobreposições violentas que marcam uma metrópole como São Paulo, o eu lírico da obra chama a atenção para seu próprio palimpsesto, propondo uma leitura a partir das coincidências de São Paulo e Rio. São Paulo é um palimpsesto, na adesão do eu à fala de Haroldo de Campos, o poeta de campos e espaços, como se consagrou na letra de Caetano Veloso. A memória pessoal, porém, não elimina o passado para dar lugar ao presente. Em vez disso, busca aproximações e semelhanças retidas nas experiências vividas. Cito, né? Poema Ato 3, uma parte dele. Quando fui morar em São Paulo, passei a conviver com a ideia da cidade palimpsesto, mas ela se transformou em outra coisa. Desde que cheguei, me acontece em alguns pontos da cidade de achar que estou no Rio de Janeiro. Para citar um exemplo, desço a rua Maria Figueiredo, no Paraíso, em São Paulo, e sinto que estou descendo a rua Hermenegildo de Barros, em Santa Teresa, no Rio. Conclui a citação. O eu poético, retomando um verso de Marília, relaciona-se mais com a passagem do que com a paisagem. Esse versinho está no poema dela. Ou seja, preza pela experiência pessoal, independentemente de onde se encontra. Descarta não só o tempo e o espaço presentes, mas também descarta o passado e o futuro coletivo que podem se estabelecer ali.
Nesse sentido, a coincidência entre tempos diferentes, como passado e presente, e entre espaços diversos, obscurece os contornos de uns e outros, tal como o eu poético os apreende na interioridade e os projeta na exterioridade, e obscurece a dimensão do futuro, transformado assim em nebulosa. Em um verso de 3 Elegia, um poema da seção Então Descemos para o Centro da Terra, disse, por exemplo, o elegíaco inverso invoca a memória. Para trazer algum elemento para o presente, ele recolhe fragmentos tentando refazer o passado. Ele interfere no que encontra projetando para frente, futuro. Ele também escava as memórias, mas quer encontrar pedaços de falas de palavras, de enunciados, para escrever um canto de luto. Ele parte do passado e começa a tomar notas, até que, de repente, encontra alguma coisa que pode ser decisiva. Conclui a citação. Este eu poético se identifica ao elegíaco inverso ao tentar refazer o passado, mas o esforço resulta, quando muito, em uma rememoração de experiências próprias, incapazes de construir algo até o fim da linha, como o próprio eu propõe no poema Paisagem com Futuro Dentro. Ao final do livro, sob o título de PS, o eu conclui como uma espécie de obituário, uma dedicatória à perda da mãe. A forma que o poema está construído indica a imprevisibilidade da perda já no primeiro verso. Ela diz o seguinte, cito, estava terminando este livro quando minha mãe se foi. Fim da citação. Demonstrando mais uma vez que o tempo é a matéria central da expedição, mas ao aparecer sob a forma de luto, se desenvolve novamente ao redor do eu. Este, por sua vez, se reporta ao nome da mãe, que está contido no seu, porque ela chama Maria e a mãe chama Lia. As respostas sobre o fim que não consegue dar e que gostaria de perguntar à mãe. Aos gestos da falecida que não terminam, pois se firmam no que o eu denomina memória ritmada. O eu que outrora se referia aos talk poems de David Antin, mais uma entre as tantas referências cult e meio vaidosas que aparecem no livro, como uma forma de se manter no presente, também coloca os gestos, agora no passado em razão da perda, como memória ritmada. Neste momento, o presente e o passado parecem coincidir. Cito, a memória entra pelos olhos e pisca. Fim da citação. Ao mesmo tempo em que obliteram a perspectiva de futuro ao definir o livro como elegia que afunda com a morte da mãe. É nesse sentido que a força poética é bastante questionável. Essa supervalorização da subjetividade que em tempos em que a subjetivação está em causa é testemunho do apego a um eu que, mesmo em sua fragilidade, se revela hiperpotente e satisfeito consigo mesmo, como acontece no poema que dá início à parte Então Descemos ao Centro da Terra. Cito. Escrevi este poema ao longo de 98 dias num caderno. Eu queria que ele fosse uma linha passando pelos dias, fazer alguma coisa fora do papel. Eu não sabia que coisa era essa, mas lembrei de um comando que li. Eu observo e descrevo. Então, adapto o comando para eu observo e anoto. Memórias, leituras, coisas que estão pelo caminho. Portanto, fim da citação, desculpa. Portanto, a meu ver, a poesia de Marília ressoa apenas em forma de ecos. Essa subjetividade conversa no espaço e no tempo apenas consigo e com os seus, sem nenhuma espécie de perspectiva coletiva. Se inicia falando que tem os olhos do pai, se refere aos amigos, à própria cidade, situada mais no campo da experiência do que no espaço, a filha, a nostalgia, e termina com o obituário à própria mãe. Sendo assim, para onde vai a expedição? Não rumo à poesia marginal, onde parecem estar suas raízes, mas à fragmentação, como quando em Ato 6, que é mais um dos poemas, a ninfa Eco se apaixona por Narciso e, não podendo tomar a iniciativa da fala, dialoga com fragmentos daquele que o fala. E aí o poema é esse diálogo entre Narciso e Eco. Tem alguém aqui? Aqui. Vem cá, vem cá. Não fuja, vamos, diz Narciso. Vamos ficar juntos. A Eco diz, ficar juntos. Nesse momento, Eco se aproxima dele, mas Narciso se afasta. Narciso diz, prefiro morrer, mas não me entrego a você. E Eco diz, me entrego a você. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Ana. Agora, por fim, então, terceira comunicação da Carolina Peters. Mementos de uma vida mísera. Ana Martins Marques e a ambição de uma poesia pública. Bem, primeiro, obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada aos colegas que me antecederam na mesa, e acho interessante falar por fim, porque acho que aqui tem um contraponto a essa experiência poética que a Ana acabou de
de trazer aqui e dividir com a gente. Eu vou falar dessa plaquete, que é de A Outra Ilha, da Ana Martins Marques, que saiu no ano passado. E de Uma Outra Ilha é um longo poema que é composto por 47 fragmentos com extensão irregular. E ele é o 6º trabalho individual dessa autora mineira, Ana Martins Marques. Tem outros 2 livros em coautoria também. Uma poeta que se notabilizou entre a nova geração, sobretudo de mulheres poetas, por sua lírica continuamente íntima e metalinguística, né? Essa definição não é minha, é de um comentador dela, orientada, sobretudo, pela experiência cotidiana dos espaços privados, então o interior da casa, o jardim, mas também permeada por motivos marítimos muito interessantes, e também há alguns poemas voltados, em versos, em geral, mais narrativos, à preservação da memória, mas em chave subjetiva. Mesmo quando o título desses poemas ambiciona, parece, né, reivindicar um universalismo da matéria. Então, um poema chamado História, Museu. E aí, nesse sentido, esse poema que a gente tem diante de nós, né, de Uma Outra Ilha, se ele comunga desse ambiente marítimo, dessa preocupação da memória, ele, ao mesmo tempo, assim, sensivelmente diferente da produção da Ana Martins Marques até o momento. Vou tentar parafrasear o que acontece, né, porque a gente não vai conseguir ler muitos fragmentos. Então, ao longo desse poema, paisagens e dos fragmentos que compõem, paisagens da ilha de Lesbos e visões do mar Egeu, elas vão sendo sobrepostas, tendo como ponto de fuga o agravamento da crise migratória. O símbolo maior dessa crise é o grande incêndio que ocorreu no acampamento de Moria, na ilha de Lesbos, em setembro de 2020. A notícia dessa tragédia, naquele que é considerado o maior e mais insalubre campo de refugiados da Europa, vai conduzir uma reflexão sobre a perenidade, ou justamente a evanescência, né, da memória coletiva e dos objetos que a recordam. Então, endereçada a nós, primeiro... só uma... É que eu mudei a ordem, na verdade, é o próximo. E aí depois você vai ter que voltar. Eu mutei errado o slide, desculpa, gente. Espera aí, onde é que estava? Que eu perdi aqui. Os objetos, né? Então, essa evanescência desses objetos. E aí, num dos raros, único momento em que essa voz poética se endereça a nós, a gente lê esse alerta, né, sobre a débil preservação desses registros históricos, que tem um tom imperativo. E o que me interessa nesse fragmento é que esse rol de possíveis mementos de uma vida mísera, né, desses objetos de recordação da vida mísera dos refugiados, ele, apesar de ser amplo, ele privilegia, frente aos documentos oficiais, os textos literários, considerados na materialidade e na suscetibilidade do seu suporte físico. Daí que o paradigma, ao longo desse poema, e vocês vão me ouvir falar muito aqui, a tal ponto de, em alguns momentos, confundir de quem eu estou falando, da Ana Martins Marques ou da Safo, são os fragmentos de Safo, justamente, que eles próprios, aí a imagem anterior, são transformados em ilhas, tanto nas imagens poéticas, que eu vou tratar um pouco mais adiante, quanto na própria edição dessa brochura, na guarda dela. Enfim. A recepção foi unânime em apontar a novidade do livro, e já no pós-fácil, o Guilherme Gontijo Flores caracteriza como resultado do cruzamento muito impactante da poesia de Ana Martins Marques com o embate das políticas contemporâneas diante dos grandes blocos de refugiados que seguem atravessando o risco do mar e da terra. Essa ideia que ele expressa no pós-fácil é reforçada depois pelos resenhistas, que reconheceram na obra uma inflexão política na poética da Ana Martins Marques, que, não obstante, preservava o que eles consideram traços elementares da sua dicção, então esse intimismo dela, né, esse lirismo, algo assim. E ainda que algumas resenhas tenham chegado a apontar alguns recursos técnicos que ela usa nesse livro, como o citacionismo, a colagem, escrita não criativa e tal, recursos que ela lança a mão para congregar
notícias, comentários que ela retira de páginas da internet, citações dos versos sáficos, essas paisagens marítimas que são bastante habituais na poesia dela, muito interessantes. Também essa crítica jornalística, na mesma linha do pós-fácil, tendeu a circunscrever, ou pelo menos enfatizar a diferença desse livro em relação aos outros, como um deslocamento temático. Se é verdade que tal deslocamento ocorre e traz para o primeiro plano de forma inédita para a autora um tema eminentemente social, o que me interessa investigar nessa comunicação são repercussões formais dessa ambição de realizar, talvez mais do que um poema político, uma poesia pública. Essa nuance me parece produtiva, uma vez que, subjacente à ideia de um poema político, está de um sujeito, identificado nessa crítica como um sujeito lírico, que submete os problemas do mundo à sua consideração e contemplação poética. Como, aliás, tantos poemas dela se organizam assim, né? Essa presença ostensiva de um eu. Dito de outro modo, independente do posicionamento autoral que se poderia inferir da seleção do tema, dos refugiados, a insistência em apreender o sentido político do texto implica também apostar numa prevalência de um ponto de vista unitário, ainda que não dogmático, que confira ordenação ao conjunto dos fragmentos que compõem o poema, né, em torno de um eu, portanto. E, contrariamente a isso, eu pretendo sugerir que o movimento da poeta que ambiciona não mais o registro autorreflexivo da intimidade cotidiana habitual dela, mas um diálogo aberto sobre a catástrofe em curso, implica uma configuração diversa da subjetividade poética no seu esforço de alcançar o outro. Mais do que uma intenção declarada da autora, eu vou buscar demonstrar, na análise de alguns fragmentos, como o anseio de repercussão pública é um dado imanente do poema, que, assim como dirige soluções compositivas, também implica limitações historicamente postas à objetivação poética, porque, afinal de contas, é uma ambição que esbarra num quadro histórico marcado pela profunda desagregação social, né, em que a própria ideia de poesia pública, de certa forma, é posta em xeque, mas eu não vou conseguir comentar essa segunda parte, vamos até a primeira. Então, de modo mais imediato, você pode colocar já o terceiro, daqui a pouco eu vou ler. Então, de um modo mais imediato, dá para verificar na própria forma, né, que ela busca mimetizar esse aspecto fragmentário da sociabilidade, esse aspecto da sociabilidade contemporânea. Então, ao longo do poema, como já foi dito, ele é composto por sucessivos fragmentos com extensão variável, que são mais ou menos independentes, mas esses fragmentos têm um vínculo, né? Eu acho que seria exagero atribuir a eles uma unidade em sentido forte, mas eles têm um vínculo dado por um mesmo ponto de referência, que é Lesbos. É, contudo, no interior dos próprios fragmentos que esse traço da experiência contemporânea se revela com maior efeito. A partir do procedimento de montagem, vozes em registros diversos, contemporâneas ou historicamente apartadas, se justapõem. São matérias de jornal descrevendo a situação nos campos dos refugiados, contém depoimentos de imigrantes, citações de versos remanescentes de Safo, acompanhadas de notações sobre a pesquisa filológica e arqueológica dos fragmentos, que é mobilizada justamente para demonstrar a precariedade, né, do que sobrou da Safo, além de uma referência algo ostensiva à interpretação da Anne Carson de Safo, e recomendações e contraindicações de turistas em páginas ao estilo TripAdvisor, finalmente uma voz autoral que figura a si mesmo no interior do poema. Então, assim, partindo desse trecho inicial, né, os primeiros dois versos abrem o poema imprimindo, em sua concisão sintática, uma imagem bastante plástica e fiável. A ilha é verde esmeralda. Quem observa está fora da cena e registra a paisagem de modo objetivo, mas a descrição aparentemente refutável do espaço geográfico, atestada pela escolha do verbo de ligação, é logo posta em causa pela estrofe seguinte. Nos botes, os imigrantes sonham calçar a relva tenra com seus pés molhados. Ainda distante, o olhar se desloca da terra para o mar e, a partir da visão dos botes, não apenas reinterpreta o panorama em função da presença humana, como altera sua posição aproximando-se gradualmente daquelas pessoas.
Antes mesmo de nos reportar sobre a situação factual, que faz introduzindo no interior do poema a notícia do incêndio, né, essa quarta estrofe, ela e outras informações que eu não coloquei aí na citação sobre as condições precárias do acampamento de Moria, a voz poética se interessa pela subjetividade dos refugiados. A primeira coisa que sabemos sobre eles são seus sonhos. Os refugiados sonham. Assim complementada pela notícia, que revela uma realidade inóspita, ao invés da natureza acolhedora, a Ilha Verde Esmeralda, figurada com uma objetividade plástica, se transfigura em mero objeto do desejo dos emigrantes, que em breve nela aportarão. Ou pelo menos por enquanto, né? Porque o andamento do poema vai confirmar mais adiante a coexistência simultânea a esse acampamento insalubre de um destino turístico no Mediterrâneo, que, bem, nós conhecemos. Mas não adiantemos as coisas, vamos deter um pouquinho aqui sobre esses refugiados no bote rumo à Europa que sonham. Quem enuncia esse sentimento íntimo já não é mais indiretamente a voz poética. Tampouco são os próprios refugiados que assumem de pronto a palavra. É pelos fragmentos preservados de Safo que seu desejo primeiramente ganha expressão. Registre-se que o testemunho dos refugiados ele vai ecoar depois no poema e ele vai ser sinalizado pelo mesmo recurso tipográfico que é utilizado aí. Queimam de desejo e anseiam por. É o fragmento da Safo, terceira estrofe. Que sugere uma relativa indistinção entre ambos, né? A voz dos refugiados e a voz lírica da Safo, que é recuperada do passado para dar expressão ao desejo deles. Então, parece não haver uma hierarquia ou valoração, mas isso também acontece com esses comentários do TripAdvisor, o que já se torna um pouco mais problemático. Vou voltar a isso num instante. Mas, então, o que a gente tem com isso é que a localização espacial, que vai articular o conjunto desses fragmentos no poema da Ana Martins Marques, parece se somar, ou melhor, ser sobreposto um outro móvel comum, que é a personagem histórica e as reminiscências literárias da Safo. Safo também articula os fragmentos dentro do poema. É, afinal, ao seu itinerário que o título, a princípio, se refere. O verso de uma outra ilha remete ao percurso alegadamente forçado que ela e seus familiares teriam realizado em fins do século V a.C., migrando de Lesbos a Sicília. Isso nos conta um dos fragmentos que faz, às vezes, de nota biográfica. Então, é o próximo. Nascida em Lesbos, é possível que Safo tenha sido obrigada a se exilar na Sicília com sua família, por volta de 590 a.C., provavelmente por razões políticas, de uma outra ilha, cercada de água e luz, como uma cabeça por uma grinalda. A experiência compartilhada do desterro, que demais vincula uma e outros, né, Safo e os refugiados, ao mesmo local, ainda que em direções opostas do trajeto, né, o ponto de partida dela é a linha de chegada que eles sonham alcançar. Produz uma identificação entre essas figuras de temporalidades apartadas. Mais do que isso, a poeta grega do período arcaico parece estar mais próxima dos imigrantes, que são, em sua maioria, sírios e iraquianos, fugidos da guerra no presente, do que os turistas que atualmente visitam a floresta petrificada ali na ilha. Seria coincidência das histórias individuais suficiente, portanto, para legitimar o anacronismo deliberado da autora, que empresta a voz de Safo aos refugiados, como se não apenas convergissem na rota, mas rumassem ambos para um mesmo tempo histórico, né? Eles parecem conviver assim. Quem sabe a pista possa ser encontrada na própria constituição das reminiscências literárias de Safo. Seus poemas, como é sabido, chegaram até nós profundamente corrompidos, já incompletos ou com incorreções patentes, e, além disso, sem as partituras que harmonizavam a composição. Dizem 2 versos dela: toda a música de Safo se perdeu. Notemos a dimensão existencial que assume no poema essa perda, ultrapassando o campo da filologia. Enquanto a disciplina, a filologia, tão somente se vê impossibilitada de reconstituir com precisão o texto sáfico, parece que algo do sentido do mundo zarpa junto com essa melodia que
é para nós desconhecida, né? Para além dessas coincidências fortuitas, a tradição literária, lírica da antiguidade, o colapso civilizatório contemporâneo, eles se articulam aqui por uma mesma metáfora, que é a metáfora da ruína. Seja como for, né, esse caráter fragmentário, constitutivo, ele também abre caminhos à imaginação poética. Né? Colchetes são... Ai, nossa, já? Então, deixa eu passar adiante. E isso amplia a ressonância dessa imagem motriz do conjunto, que é a ilha, né? Marcada pela degradação, em que a marca da degradação histórica faz dos poemas de Safo eles mesmos ilhas. Pode passar para o próximo. O que repõe em nova chave o título da plaquete, né? Enfocando não mais o deslocamento espacial, mas o trânsito entre as temporalidades passado e presente. Eu não vou... Descoberta a passagem ruinosa que leva da Lesbos passada à ilha de agora, deixemos os fragmentos de Safo definitivamente de lado para nos concentrarmos sobre a configuração fragmentária de Ana Martins Marques, retomando a percepção de um ruído, aquele entre as falas dos próprios refugiados e Safo, que vem para expressar o desejo deles, e os turistas do TripAdvisor. Essa percepção do ruído. Embora os fragmentos do poema, como podemos observar, incidam mutuamente uns sobre os outros, não se poderia afirmar que cheguem a estabelecer qualquer nexo explicativo ou de ajuizamento entre esses elementos variados que são trazidos à cena. Tudo parece contingente, em alguma medida se equivale. É um pouco a experiência de estar... A experiência da sociabilidade é a imagem de estar navegando na internet, que é exatamente como a própria poeta se figura. Nisso tem uma dimensão, nessa equivalência, digamos, positiva do problema, né? Então, que tanto faz o cânone literário ocidental, seu aparato crítico, ou então a declaração de uma criança congolesa à imprensa, né? Ambos gozam do mesmo prestígio para não só denunciar as condições degradantes a que estão submetidos os refugiados, mas também atestar a dignidade e a vida subjetiva dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também a equivalência dos registros se torna eventualmente mais problemática. A descrição que um jovem engenheiro iraquiano faz do acampamento improvisado como um lugar muito perigoso e que definitivamente não é bom, não se destaca dos reviews de um roteiro turístico num site de viagens. Uma sequência longa, um fragmento, que são 4 avaliações do Geoparque, lá das árvores petrificadas, que, apesar de incompatíveis no veredito, eles parecem se associar na figuração irônica de um senso comum, que não percebe nada mais ao redor na ilha. Se bem que a incomunicabilidade dessas partes é reveladora de aspectos decisivos da experiência contemporânea, ela evidencia uma dificuldade que a perspectiva autoral apresenta de, a partir da profusão fragmentária de vozes, constituir um ponto de vista que possa falar sobre o mundo, uma dificuldade de estabelecer um sentido propriamente político, portanto, e que culmina no fragmento final. Próximo. E aí eu quero terminar comentando esse fragmento, que nele a história aparece figurada como uma autorrealização dos fatos e um encadeamento de orações cuja estrutura vai interpondo repetidas mediações entre o sujeito sintático, que não se personifica, que não é a gente, e os verbos. Então, esse final diz: aconteceu de as coisas se destruírem, mas que algo delas não se destruísse. Aconteceu de os lugares se espatifarem contra o tempo, mas que algo deles perseverasse no tempo. Aconteceu de algo acontecer, deixando um rastro do acontecido. Aconteceu com o que mais se amou, e com o que menos se amou, e com o mais útil e o mais inútil, e com uma árvore, com um camundongo e com um coral, e com uma pedra, e com um pneu, e com um poema. Nesses versos se insinua uma lacuna que é distinta de algo que ela faz ao longo do poema, uma estilização, que é enxertar a imagem dos fragmentos da Safo, enxertar no próprio poema dela parênteses,
colchetes, né, vazios. Esses colchetes enxertados, eles vão estilizar de maneira gráfica uma precariedade inerente ao fazer poético, uma precariedade que a incompletude constitutiva da poesia da Safo, ela conota em alguma medida. Mas, por sua vez, o que eu estou chamando aqui de lacuna, o que eu vislumbro como uma lacuna... estou terminando, é sério, a última... É efeito de uma rarefação desse sujeito poeticamente configurado, que dá sinais de uma outra ausência, a de um horizonte de superação no presente ruinoso, de que ele possa participar. Então, se o recurso expressivo dos colchetes, né, enxertados, ele cumpre uma função metalinguística e indica ali uma concepção literária, essa ausência aqui, ela pelo contrário, né, ela aponta para uma lacuna social, da ausência de uma perspectiva posta. E que, ao mesmo tempo, pelo menos, ela não tenta falsear. Né? Então, eu queria terminar por aqui, deixando o que me parece essa lacuna, que me parece, ao mesmo tempo, uma dificuldade, né, uma limitação dessa poesia, que é também do tempo, mas é também de uma perspectiva, né, de uma poeta de uma posição social que olha para a sociabilidade a partir da tela, né, mediada sempre por imagens do computador, mas, ao mesmo tempo, também é aquilo que ela tem de força, porque é o que permite que se articule a outras vozes que não a de um eu impositivo, né, com a resolução final. Então, queria deixar por aqui. Obrigada. Obrigado, Carol. Nós teremos agora 2 rodadas de pergunta. Eu vou emendar a primeira rodada de pergunta com essa mesa de poesia contemporânea. Depois eu peço para que os 3 comunicadores da outra mesa venham aqui novamente. Tá bom? A gente tem muita coisa para discutir, pouco tempo, porque às 18 horas a gente tem mais uma mesa e a gente precisa tomar um cafezinho antes dela. Então, vou pedir para que venham as perguntas, se vocês tiverem agora sobre a mesa de poesia contemporânea. A gente vai fazer uma rodada de 3 perguntas, tá bom? Estejam à vontade para usar aqui os microfones. Alguém tem alguma pergunta agora para eles? Por favor, professor. Sim, porque está gravando. Estou um pouquinho triste de ter perdido o começo, não perdi sua fala sobre a relação entre o Cacaso e o Carlito, né? Toda a importância que o Carlito teve para a nossa geração, especialmente com o Inimigo Rumor, que chamou todos os críticos, poetas. Nesse sentido, acho que ele tem esse mesmo espírito congregador do Cacaso, né? Num outro momento histórico completamente diferente, depois todas as aulas maravilhosas que o Carlito dava de poesia. Eu fiquei muito triste de ter perdido isso. Mas eu queria dizer que eu também peguei só metade da sua fala, mas eu não entendi bem. Porque, nesse poema, então, Descemos para o Centro da Terra, a Marília faz essa relação com a elegia, não é? Que é um momento de luto, em que ela diz, né, as plantas vão até o fundo da terra, em catábase, não é? E voltam em anábases, isso é elegia inversa, não é? Assim como aquele artista, o Fernando Piola, que plantou em volta da delegacia do DOI-CODE aquelas folhagens vermelhas para a gente lembrar da memória da ditadura, não é isso? Então, ela faz uma relação entre o luto pessoal e o luto coletivo no Brasil. O mesmo acontece no poema O Parque das Ruínas, em que ela está atravessando aquela ponte e pensando na queima do Museu Nacional, na falta de verba da UERJ,
nas gravuras do Debré sobre a escravidão, que ela acabou de ver na Chácara do Céu, ela está se perguntando, é possível passar das ruínas para o céu? Então, a questão da brecha, a questão do futuro, ainda que embaçado por uma poeira, que ela diz, tem sempre uma poeira, né? Na cidade, eu sinto o ruído dos helicópteros o tempo todo, mas será que a gente consegue ouvir o silêncio por trás, né? As brechas, né? Então, eu acho assim, que é uma poesia profundamente política e social, no sentido de relacionar o luto pessoal, que seria próprio do lírico, a um luto histórico. E ela faz isso o tempo todo, né? Tanto no Parque das Ruínas, quanto em Câmera Lenta, quanto em Expedição Nebulosa, né? Obviamente nebulosa, porque, como diz o Chekhov, o artista nunca deve forçar nenhuma solução para o futuro, ele só pode diagnosticar o presente, não é? Então, me pareceu estranho você dizer que ela não é uma poeta com temática política. Acho até que ela é muito, né? E, mesmo com a Ana Martins Marques, aí concordo com você, mas eu acho que a Ana Martins Marques sempre foi uma poeta política, sempre, desde o começo, né? A maneira como ela coloca o sujeito, a maneira como ela coloca o tempo, né? Ela tem uma percepção desse sujeito expandido coletivamente muito forte, né? E ainda bem que ela não propõe nenhuma saída falsa, nada disso. Ela só, digamos, radiografa o presente, né? Então, enfim, eu fiquei um pouquinho... Eu fico chateada de ter perdido o Cacaso e o Carlito, porque são dois poetas muito admiráveis, né? Eu perdi a seu contraste, a sua comparação, e que são poetas completamente diferentes, aliás, né? De momentos completamente diferentes, históricos, e de influências muito diferentes, mas super interessantes ter feito essa aproximação, porque ambos tinham esse aspecto do coletivo, né? Mas eu fiquei, enfim, incomodada por você dizer isso, né, da Marília Garcia, que eu acho que é uma das partes mais interessantes dessa relação entre sujeito e coletivo que a gente tem hoje, né? Enfim, era só essa observação. Mas alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Então, vamos... Acho que a Ana tem mais que para responder, para pensar. É tipo isso, eu tenho que responder depois. Não, eu acho que talvez, não sei se vale a pena incluir na resposta de vocês, o Matheus, quando caracterizou esse salto para poesia contemporânea, pelo que eu entendi, tinha alguma coisa que ver com, de um lado, uma subjetividade negativa que você encontrava no Cacaso, diante de um esgotamento do projeto Cabralino sob a ditadura, e, por outro lado, se valendo da Iúmina, da retradicionalização frívola. Eu fiquei pensando se é possível enxergar ecos dessas coisas nessas duas poetas, de que maneira é possível encontrar, e assim é muito aberto mesmo, não é uma pergunta específica, se vocês encontram esses ecos, ou se, por outro lado, descrevendo da forma como você descreveu, esse momento da retradicionalização frívola é uma espécie de encerramento não, mas... sei lá, de enterro de alguma forma dessa tradição, né? O que não quer dizer que necessariamente se produzam poemas ruins depois disso, mas nesse âmbito da tradição que estava sendo retradicionalizada frivolamente ali. Enfim, bem aberto. Perfeito. Posso, que eu acho que é mais... Já que alguém resolveu perguntar depois da professora Viviana, eu já me sinto mais à vontade, assim. Enfim, durante a sua fala, eu não consegui parar de pensar como, enfim, romântica que eu sou, num dos fragmentos do Schlegel, que é justamente aquele que diz que os antigos chegarão a nós com fragmento, os modernos já começam assim, né? Quer dizer, existe na poesia romântica uma celebração da forma do fragmento e da forma da ruína, né? Inclusive, eles celebram as obras arquitetônicas que chegam até nós como ruínas, eles começam a construir ruínas, né? Então, eu fiquei me perguntando se a obra da Ana Martins Marques não teria essa visada crítica de celebrar o fragmento, ou ela cairia só numa perspectiva de lamentar a forma fragmentária com que a obra de Safo chega até nós, né? Quer dizer, até que ponto ela tem consciência dessa historicidade e se ela, como os românticos, celebra essa historicidade em vez de apenas lamentar.
Perfeito. Iniciamos com uma professora, terminaremos por outra. A professora Ivone Rabelo, que infelizmente não pôde estar presencialmente aqui com a gente, enviou uma pergunta pelo chat. Como deveria? Vocês acharam que isso não Olha aconteceria? Boa tarde. Pareceu-me que em Marília e Ana existe uma ambição de trazer o mundo objetivo para a linguagem poética, mas acabam por hipostasiar a subjetividade. Assim, a poesia que anseia capturar o mundo acaba por revelar o impasse do gênero. Vocês concordam? Fiquem à vontade para responder as perguntas todas. Meu Deus. Vocês três. Tá, eu vou começar pela ruína. Que eu fiquei lembrando, na verdade, do Heine. Só compreendemos as ruínas depois de nos tornarmos ruínas nós mesmos. E tem um pedaço que eu me dei conta só no final, que eu pulei da minha fala, que eu não deveria ter pulado, que é a ideia de fragmento, para ela, é interessante, e aí Vianney Carson, principalmente, porque aquilo que tem de indeterminado nesses fragmentos permite que você imagine e crie em cima, poético e politicamente, assim, politicamente estou usando no sentido amplo. Então, isso é muito, assim, a forma como a Safo é incorporada aqui não é um lamento de que ela não chegou a nós, né? A música de Safo que se perdeu não é um lamento que, mas a perda de Safo constata algo do presente também, ela se tem algo nessas temporalidades que se encontram nessa figura nessa imagem da ruína, né, do fragmentário, do que restou. Mas, para responder assim, muito suscitamente a Ivone, eu acho que aqui não, acho que aqui tem uma tentativa de aproximação da realidade que esbarra não nessa hipertrofia do sujeito, mas numa percepção, assim, que eu não poderia, né, a forma como ela se figura, se você passar para a última, sentada na frente do computador, é um pouco essa ideia das imagens em loop que não fazem sentido, e justamente a ideia, o que ela vê como possibilidade em criar essa poesia de fragmentos que reste como também só fragmentos que possam, ao mesmo tempo, ensejar a imaginação e a criatividade de outros no futuro, preservando algo do passado, é um pouco também de, me parece, selecionar imagens que pare esse loop que roda sozinho, né? Imagens significativas. É um poema muito plástico nesse sentido. É isso, que é uma coisa muito dela, nessas imagens marítimas. Para mim, é o que eu mais gosto na poesia dela. E aí, para comentar bem brevemente a questão da Viviana, por isso eu acho que aqui o que está em jogo não é uma dimensão política no sentido de um ponto de vista que possa organizar, né? Isso também é um problema, porque as coisas ficam um pouco dispersas, é tudo meio equivalente, você não consegue entender exatamente o cenário. É uma tentativa, uma ambição de falar desse mundo dos refugiados, mas que não... que as coisas acontecem por elas mesmas, né? Algo se preserva ali, tem algo de que possa ter uma esperança de que algo seja reinterpretado no futuro, um fragmento, mas por que as coisas acontecem, né? Assim, qual o problema em questão? Isso não está posto, não tem um horizonte coletivo ali. Mas os temas sociais, eles de fato, assim, não aparecem. E, para mim, é muito sintomático um poema, por exemplo, que no livro das semelhanças tem um poema que chama Ícaro. E ali se insinua uma coisa, porque tem o lixo na praia, né? Então, se insinua assim, sei lá, uma problemática ecológica, da globalização, da produção em escala de mercadorias, dessa indústria do plástico que fica por aí. Mas o poema, pelo contrário, eu vou ler o poema, diz assim: quando Ícaro caiu no mar, a sereia que primeiro o encontrou amou nele o pássaro. Ele amou nela o peixe. Os restos de suas asas desfeitas foram dar na praia
entre embalagens de plástico, preservativos, garrafas vazias, latas de cerveja. Vê, aqui, o dado contemporâneo presente, do tempo presente, ele entra não para dar historicidade e temporalidade, mas para atualizar a persistência do mito, da ideia de queda. Então, ele justamente parece, né, cumprir o contrário. E aí, o que eu acho que ela faz aqui, que é muito novo em relação à poesia dela, não é só essa configuração distinta de uma subjetividade, mas isso também, essa configuração distinta, me parece que permite que ela traga a questão social numa perspectiva, aí sim, que possa ter desdobramentos, não dela, né, políticos mais interessantes, assim. Então, mas eu ainda estou pensando sobre isso. Então, obrigada, professora, pelas perguntas. E é isso, é até difícil te responder, porque, afinal, em muitos momentos eu aprendi a ler poesia também com você. E quando eu te vi até na plateia, eu pensei, lá vem pedrada, porque eu estou falando da Marília. Tipo, eu sei que não é uma posição necessariamente popular, mas vou dizer algumas das minhas impressões. E aí eu acho que é uma leitura que eu faço enquanto leitora de poesia mesmo, assim. Eu conheço as outras obras da Marília e não digo que eu não goste, eu gosto, na verdade. Só que, assim, primeiro, Parque das Ruínas, eu acho que eu separaria um pouco por ser outra obra e eu estar tentando falar um pouco de uma obra específica, né, enquanto uma última proposta dela, né? E aí, eu acho que dá para puxar duas coisas, um pouco do que a Ivone falou em relação à hipertrofia do sujeito, eu diria que sim, né, concordo. E é isso, a pergunta é até um pouco mais ajudinha para responder, mas o problema não é não ser política, né? Não é que dizer que ela não é política, é dizer que ela tenta trazer aspectos políticos de uma maneira muito específica, que, a meu ver, é bastante egocêntrica, que demonstra nesse eu poético que é o que a Ivone falou como hipertrofia do sujeito, que é você se... Ela não falou hipertrofia? Não, hipostasia. Ah, desculpa. Enfim. Não, tá, tudo bem. Então, eu tô dizendo hipertrofia. Porque eu acho que ela faz ela aumenta muito o sujeito no sentido de que ela se coloca numa posição muito confortável. E eu acho que dialoga um pouco com o que a gente falou na mesa do Tiago Ferro, né? Que tava a Ivone, o Edu e a Natália. É um pouco uma posição parecida com a do Tiago Ferro, que ela conversa com um público muito específico, ela se coloca numa posição de valoração muito grande, e esse eu cresce muito diante da proporção do que está sendo discutido ali. Então, eu até anotei como exemplo, não sei se vou conseguir achar fácil, porque é isso, eu passei muito mais tempo com esse livro do que eu gostaria. Achei. É o poema Praia dos Ingleses. Eu vou incomodar vocês mais um pouco, porque ele é um poema grande. Mas ele é um poema que ele é destrinchado em, acho que 4 partes, se não me engano. Acho que um pouco mais, desculpa, deixa eu só ver aqui. Em 4 partes. E aí, na primeira, ela fala que eles estão sentados debaixo do sol, acabaram de chegar, pensa que está tão seco, deserto de tanto sol, mal posso abrir os olhos. E aí ela relata todo um episódio em qual ela foi com a avó à praia ver um arrastão. E aí ela diz, né, que ela lembra como é que era a luz, e mais adiante ela vai fazendo todo um apanhado de pessoas que estão ao redor, né? Aí ela fala da menina da bicicleta, ela fala do bar, mas é sempre... E aí tem um trecho que me chama... alguns versinhos que me chamam muito a atenção, e aí eu vou ler essa parte rapidinho, que ela diz assim: não sei se quando lembramos das cores estamos inventando ou se são cores mesmo. Qual a cor da sua roupa? No dia do salto dele, você pergunta. Lembra? Não. Mas no dia do arrastão havia centenas de seres marinhos ou frutos do mar, todos enroscados na rede. E lembro do cheiro de maresia e peixe e do chapéu de sol da minha avó e de um monte de pescadores falando algo sobre frutos do mar. E por que são frutos do mar? Se eles se mexem, não têm raízes. Talvez essa tenha sido uma pergunta que fiz naquele dia. Não os pescadores. Talvez alguém tenha se perguntado, pensando bem, todos os seres têm mais raízes, mas outros tipos de raízes. Não sei se pensei nisso no dia. Na memória restam apenas os seres marinhos sendo arrastados, o cheiro de maresia, minha avó com chapéu de sol e talvez um peixe-martelo.
Em plano contínuo, lembro de outra cena. Estou de novo na praia para ver uma ração. Mas dessa vez minha avó não está, tem um monte de gente e tem uma menina de bicicleta. Essa é a primeira parte do arrastão e ela começa a retomar outros pontos desse episódio que ela viveu na vida dela. E aí, tem uma parte até que ela chega, que ela fala do Bar do Sabiá, que ela fala que tem um amigo que gostava de ir comer escargots importados da França. Como se chama o lugar? La Tartine. Mas na última vez em que tinha ido lá, não estavam mais servindo caracóis franceses, porque sua importação tinha sido proibida no Brasil. No seu lugar, agora serviam rãs trazidas de Mogi das Cruzes. E aí tem várias outras coisas. O ponto é que eu acho que esse tipo de referência coloca esse sujeito numa posição que é até engraçada, assim, porque é uma perspectiva de mundo que ela tem consciência, ela faz parte de uma elite intelectual, assim como o Tiago Ferro faz, mas não impede de achar que, em algum momento, a dor do luto dele é maior do que a de um refugiado, que foi a citação que a Natália leu, que eu fico um pouco indignada com aquela citação, e acho que outras pessoas também se incomodam. Então, eu acho que a ideia não é dizer o livro é ruim ou a leitura, né, é uma poesia inútil, mas, na verdade, é só uma leitura que eu acho que reflete um pouco do que a gente estava falando quando o Matheus falou sobre o Cacaso e o Carlito, que é dizer, essa poesia está sendo produzida e o que ela nos diz sobre o tempo presente. E eu acho que podem ter muitas coisas ditas aqui, mas eu não acho que elas são ditas de uma maneira engajada, eu não acho que elas são ditas numa posição de preocupação de classe, de questões que acontecem em relação à violência à própria cidade de São Paulo. Eu acho que elas são ditas a partir de um sujeito que acha muito importante o que ele tem a dizer. E aí, em um momento, o tempo todo, por exemplo, ela fala do Victor Heringer, e é uma coisa que o Tiago Ferro também faz, como se todo mundo soubesse quem é o Victor Heringer, o que aconteceu com o Victor Heringer e o próprio, desculpa, gente, e o próprio evento que o Victor Heringer, da morte do Victor Heringer é extremamente político. Só que ela torna isso uma coisa extremamente pessoal. As ligações que eu fiz que ele não atendeu, o buraco que ele representa, que agora que eu moro aqui ele não tá. Então, eu acho que é isso. Não estou dizendo que é necessariamente ruim ou que eu desgoste. Eu até gosto, só que eu acho que reflete muito desse egocentrismo e desse local que esse eu poético se coloca, que é muito confortável e que diz pouco sobre outros problemas que a gente tem para analisar e ler. Mas, enfim. Quem sou eu? Exatamente. Tanto que eu acho que o próprio Parque das Ruínas talvez seja um pouco mais político nesse sentido coletivo, mas eu acho que é isso. Não dá para você transformar a morte do Victor Heringer numa experiência coletiva, comer escargot na praia numa experiência coletiva. Meus amigos são bacanas. Tem esse poema também que eu, pessoalmente, eu tenho muita raiva dele. Meus amigos são um barato. Sabe? Aí ela fala sobre os discos que ela mandou, da Nara. Enfim, gente, desculpa. Vou tentar ir rapidinho, depois desse embate caloroso. Mesmo, você tem que falar. Desculpa. Tá, tudo bem, Ana. Vamos lá. Acho que algumas coisas bem rápidas. A gente tem feito o velório coletivo da tradição crítica nesses últimos 3 dias, né? E acho que a gente pode colocar o Cacaso como o primeiro coveiro dessa tradição. Ele estava lá junto com o padre. Acho que tem uma compreensão, pelo menos dentro da poesia cacasiana, de um projeto construtivo do modernismo. E aí acho que a última grande figura, o João Cabral, com uma impossibilidade no momento em que não tem mais um horizonte de expectativas, né? Isso é revelado pelo golpe. E aí, diante disso, acho que o Cacaso ele vai trabalhar uma negatividade possível, ele vai abandonar esse projeto construtivo que é presente nas canções, por exemplo, na exploração da forma fixa, da forma popular. Ele vai mesmo questionar o verso e qualquer possibilidade. O Carlito, fico muito feliz que a professora Viviana não estivesse aqui, porque eu repus a leitura, basicamente, da professora Iúmina, que realmente vê no Carlito um pouco um gozo com o zumbi, né? O que sobra dessa forma, uma vez que ela não tem uma vitalidade para informar algo sobre certo horizonte de expectativas.
uma vez que esse construtivismo ele não está mais ligado a uma possível, mesmo que ilusória, transformação do mundo. Para responder um pouco a Yumina, eu não vejo a mesma coisa na Marília e principalmente na Ana Martins Marques. Porque eu acho que na Marília, por mais que tenha essa retradicionalização, para falar nos termos da Yumina, ela não é frívola. Eu acho que sim, tem uma posição de classe muito bem estabelecida, tem um piscar de olhos para o leitor que se identifica e se reafirma ao ler essas referências cultas, mas acho que um dos exemplos é aquele poema que ela cita, o Cacaso. Eu acho que ela vai tentando sedimentar as problemáticas históricas de cada citação. Então, ela cita um Cacaso do fim de linha. Ela cita Gertrude Stein, é isso? Eu acho a Silvia Plath também. De uma impossibilidade comunicativa. Ela vai... Óbvio que tem um caráter que é de exibição, mas ela vai empilhando impossibilidades de representação. Então, acho que isso é bastante interessante e revela algo do estado de coisas. O que vai ser feito com maior e menor grau em cada poema. E acho que a Carol já conseguiu me representar bem. Perfeito. Vou pedir agora para que o Anderson Gonçalves, Gustavo Assano e Maurício Remberg venham aqui à mesa, para a gente poder, então, passar a palavra a eles. Eu fico. Fiquem à vontade se vocês quiserem ficar ou se vocês quiserem sentar. Nós temos aqui 15 minutinhos para essa segunda rodada de perguntas. Para quem só veio para essa mesa, a gente, por uma questão de horário, a próxima mesa começa agora às 18 horas. A gente resolveu fazer uma mesa mais curta, a primeira da tarde, sem perguntas, para que a gente pudesse estender o tempo de perguntas para esse momento de agora. Então, agora que os três já estão aqui, vou me valer um pouco, então, de estar como mediador para poder fazer, acho que, uma pergunta. Não sei se uma pergunta ou se... Acho que eu queria que o Anderson aprofundasse essa relação entre o norte. Que norte é esse? O norte no sentido de direção, de região do Brasil, mas também do norte do mundo. Acho que como essas três coisas se articulam enquanto fim. E queria que o Gustavo continuasse falando um pouquinho do segredo de Polichinelo dele, que foi o esquema da temporalização do espaço. Eu acho que é isso. E um pouco do que o Maurício falou também, Maurício, se você pudesse se aprofundar nessa questão dessa... Foi uma coisa que o Gustavo estava nas três falas, mas eu queria, enfim, que você pudesse aprofundar um pouquinho a respeito disso, dessa impossibilidade de representar a catástrofe, aí no caso do mundo do trabalho. Mas, enfim, acho que são essas três coisas que ficaram para mim da outra mesa. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Estejam à vontade. Não? Mo, não quer acrescentar? Olá. Pronto. É mais um pedido, Anderson, para que você talvez comente um pouco mais a questão do tom nesse livro. Você falou de um tom comedido como um traço estilístico, né? Se caracterizou de outras características, outros adjetivos para esse ponto de vista, que não é bem o narrador, mas esse ponto de vista do livro, em relação a esse material com o qual ele está trabalhando. Eu queria que você falasse um pouco mais, pensando nessa coisa que não é exatamente uma tradição de se falar sobre isso, mas é também, ao mesmo tempo, que tem o Mário, tem o Quarupi, tem um monte de coisa, né, que lida com essa sublimidade, de alguma forma, daquele espaço, no Quarupi já degradado de alguma forma, mas com uma natureza muito grandiosa, ainda assim. Enfim, era um pouco para você comentar isso. Só um avisozinho para os três. Se a gente pudesse ter uma fala de no máximo 5, 6 minutos, que aí a gente consegue falar tranquilamente. Quem quer começar? Estejam à vontade. Quer começar, Anderson? Se teve mais perguntas para você? Pode ser.
Bom, primeiro, João, né, com relação ao norte, é só uma imagem com toda amplitude que tem, de fato, a imagem, porque por um lado é a distinção norte-sul hemisfério. Eu não entrei nisso, mas, por exemplo, eu ficava pensando muito justamente na famosa frase latina, mas que eu não me lembro o latim, do Barleus, que é citado pelo Sérgio Buarque, e que depois é retomado pelo filho Chico, numa canção que é Não Existe Pecado do Lado de Baixo do Equador, né? Que na verdade, é a distinção das empty lines, que é a distinção de que tudo é permitido do ponto de vista... a despeito do ponto de vista moral, político, que for, no lado de baixo. Né? As leis não existem, não vigem as leis propriamente. Então, isso implica, ao mesmo tempo, é o primeiro momento em que se constitui alguma coisa que a gente pode chamar, agora vou para outra língua, o frontier, a fronteira no sentido americano, que também como o faroeste, o lugar onde não vige a lei. Então, são todos lugares que, na verdade, estão indiciando, são formas de indiciar onde se dá a acumulação primitiva. É um pouco do sentido que eu estava falando. Né? Essas instâncias onde não há lei, não há nada que proíba a violência como forma de expropriação e apropriação. E aí, outro sentido para o norte é, obviamente, o de direção. E eu acho que um pouco, quando eu estava falando aqui do não há acúmulo, não se constitui propriamente política, eu estava apontando um pouco para isso, porque não há imaginação, não há experiência aqui. O que há é uma tentativa de... Aí tem a ver com a questão do tom, é uma tentativa de tornar racional esse norte, esse mundo amazônico, de maneira que ele seja assim prontamente expropriável. Então, acho que o comedimento, acho que no tom do livro do João Moreira Salles, é um pouco dessa maneira de juntar, de tornar racionalizável todas as arestas que esse mundo enorme, monstruoso, que é a Amazônia, que é a Amazônia, né? Tornar racionalizável esse mundo. Eu acho que vai um pouco por aí. Aí daí a diferença com as representações tradicionais da literatura, que tendem justamente a partir de um sentimento sublime para descrever o norte. Né? Então, não só o norte, um pouco a natureza no Brasil. Né? Porque eu lembro, por exemplo, também, não é muito diferente o Ungaretti falando sobre a natureza no Brasil. É muito similar a isso, e justamente diante dessa selvageria, desse mundo selvagem, para ele, o Ungaretti era um modo de refletir sobre o que é o Ocidente, se perguntar sobre isso. Aqui é uma coisa interessante também. Enfim, acho que é um pouco por aí. Deixa ele responder, não. João, obrigado pela pergunta, pergunta de amigo mesmo. Me permite explicar, contextualizar melhor também por que eu construí a minha fala desse jeito. Também citou assim, eu estou no doutorado de teoria literária, mas eu não estudo nem a Svetlana, nem o Tarkovsky, nem cinema, e nem literatura. Eu estudo dramaturgia, estudo teatro da década de 60 e 70, estudo Guarnieri do ciclo de ocasião. Então eu tive que mudar a chave da cabeça, assim, nacional, popular, esgotamento de projetos utópicos, de períodos heróicos, aí para catástrofe nuclear, extinção da humanidade, e aí estou já 2 meses convivendo com essas duas chaves na cabeça. O segredo de Polichinelo que, assim, se vocês perceberam, minha fala ela é muito montada com lentes conceituais de um filósofo chamado Gunther Anders, e também, sem citar, também leva muito em conta formulações do Robert Kurz. O conceito de modernização retardatária colapsada.
porém, essas são minhas lentes para poder me comunicar e poder articular certos fenômenos que, para mim, no meu ponto de vista, eu achei as mais úteis, que mais me permitiam sintetizar questões. Mas o segredo de Polichinelo, o meu modelo conceitual, o que me permitiu organizar a ideia de zona, a construção, a temporalização a partir de construção formal do espaço, foi o ensaio do professor Paulo Arantes, que abre o livro Novo Tempo do Mundo, o Novo Tempo do Mundo. Se vocês lembrarem, os primeiros 3 discursos desse ensaio, ainda eu acho que ainda não foi devidamente enfrentado, assim, o que está articulado ali, ele começa com uma noção de espacialização do tempo. O Novo Tempo do Mundo, ele toma como exemplo inaugural quando surge na mente ocidental o surgimento do novo mundo. Então, quando surge um novo plano espacial que ele ocupa o que seriam as expectativas edênicas de um outro plano, isso também permite o que seria a construção dessa transcendência de um tempo outro que não é o presente. Então, é como se a inauguração das utopias, da temporalização dentro da modernidade, elas tivessem esse momento inaugural da experiência, da revelação de um novo espaço, organizando uma nova experiência temporal, que cria um horizonte temporal outro, e ele se manifesta, se identifica a partir de uma espacialidade outra. O que é esse novo mundo? Então, um novo mundo que permite pensar um tempo novo. E aí, num determinado momento assim, desse ensaio, que para mim ele é absolutamente fabuloso, ele faz uma provocação discreta, assim, que é quase... Não sei, acho que pouca gente notou, que é uma provocação, assim, é que esse lugar que vai inaugurar o que seriam a espacialização de uma temporalidade utópica, do que são as utopias da modernidade, é exatamente esse espaço que o Benjamin vai chamar de tempo homogêneo, vazio, e pelos quais por onde se organizarão as utopias de independência, pensando que os paradigmas de independência, de luta anticolonial, pela construção do artefato nação. A construção do artefato nação, ele se torna um horizonte de projeção de expectativa utópica, de futuro positivo, ao mesmo tempo que é justamente esse lugar de ruptura que o Benjamin vai chamar de tempo homogêneo vazio. Isso, para mim, eu comecei a pensar. E se eu invertesse essa lógica? E se a gente estivesse vivendo a espacialização de um novo tempo, mas em vez dessa abertura espacial que apresenta uma temporalidade transcendental, outra, fosse o contrário? E se uma espacialização negativa revelasse uma temporalização negativa? Então, foi tentar... Então, por isso que eu começo falando de uma redução lógica, né, que é um procedimento de vulgarização, né, que sublima o confronto com faturas reais, e aí o esforço do meu estudo é tentar dar carne e osso, provar que isso não é só lógica aplicada. E isso, aí então, encerrando minha fala, a ambição, os saltos seguintes seriam provar que haveria, assim como ele demonstra que dentro dessa abertura de temporalização do novo tempo, inaugurado com as grandes navegações, a descoberta do novo mundo, ali se consolida, ele empresta, né, o conceito do Immanuel Wallerstein, leitor do Brodel, a ideia de geocultura de legitimação, que organiza essa nova temporalidade como uma progressão expansiva e que se assenta o que vão se tornar os hábitos culturais, antropológicos do tempo da temporalidade capitalista. E aí demonstrar, então, o que seria, então, um processo de consolidação de uma geopolítica de legitimação da temporalidade catastrófica.
de uma temporalidade negativa. E eu acho que isso é que eu não pude incluir, mas é dentro do que eu chamo a atenção, de que há uma oposição entre periferia e centro orgânico do sistema dentro de como, tanto no Stalker quanto no livro da Svetlana, como elas organizam o processo de percepção e o tipo do impacto, assim, dos tipos de inversões que acontecem. Conforme a catástrofe ela vai ganhando contornos inteligíveis, se tornam cada vez mais claros. E aí eu faço comparação. A abertura do livro da Svetlana começa justamente com isso, de um cafundói relevante na Bielorrússia, que de repente se torna determinante para entender o que vai ser o futuro do sistema, nos termos do núcleo orgânico, e o começo do Stalker começa com uma cartilha de um cientista dizendo: caiu um artefato alienígena e de repente nossa cidadezinha, nosso paizinho insignificante está aos olhos do mundo, como uma prioridade geopolítica. Então tem um tempo, assim, e aí minha comparação, o que desencadeou essa comparação na minha cabeça foi a experiência da pandemia, que houve uma progressão da consciência da pandemia como uma experiência social total, que é o termo que o Felipe Descolar pega do Marcel Mauss para pensar o que era as situações desiguais, mas explicitando essa experiência total, que eu acho que é o desdobramento próximo sobre o que seria esse bloqueio da imaginação da nadeidade, termos agora que parecem obscuros, mas não posso explicar que acabou o tempo, desculpa, gente. Bom, então vou ser muito rápido, porque todos queremos ouvir o IAP. Eu entendo a questão sobre a impossibilidade de representar a catástrofe e narrar a catástrofe, mas no caso do cinema chinês, a catástrofe é tema e, por vezes, forma, ao menos desde a segunda metade dos anos 90. Né? Na virada para os anos 80, o cinema maoísta, que era basicamente um cinema de estúdio, entra em declínio. Vem a quinta geração, que é uma geração que a maioria dos filmes geralmente se situavam em enredo num passado remoto, geralmente rural, e a partir da segunda metade dos anos 90 vem o que se convencionou chamar de sexta geração, né, que aprende a experiência urbana da conversão catastrófica chinesa à economia de mercado. Né? Então, aprende a experiência dos jovens aspirantes artistas jogados no mercado de trabalho, dos mingongs, né, que são os migrantes internos, geralmente atuando em obras de construção civil, dos operários, dos desempregados. Então, essa experiência da catástrofe entra no cinema chinês na segunda metade dos anos 90. O que eu acho que é uma diferença importante do Roubaud em relação à parte dessa produção é que nela a experiência de esse passado catastrófico deixa de figurar como um possível campo de reparação simbólica. Né? Quer dizer, então, no filme do Roubaud, a questão não é só que o futuro está bloqueado. Né? Esse passado não se oferece mais como um possível campo de reparação simbólica. Mas aí é claro que a gente poderia construir as mediações, de algum modo isso já estava apontado no cinema da sexta geração, sobretudo no Jajangquan. Né? Se a gente pegar um filme como o Still Life, que no Brasil foi traduzido como Em Busca da Vida, né? Ali se representa o trabalho como trabalho de demolição. Né? Eles estão lá para, enfim, pôr abaixo prédios, e tem um crítico chinês interessante que fala que a câmera do Jia adentra naquele território de demolição como se estivesse buscando rastros de vida num sítio arqueológico. Né? Tem ruínas e tem um pouco a intenção de fixar aquela imagem do passado, sempre prestes a se esvanecer. Né? Então, de algum modo, essa passagem do Jia, que é um pouco a principal referência para todos os jovens cineastas chineses ainda hoje, para o cinema do Roubaud, ela tem continuidades e diferenças, né? Até porque o Roubaud ele vai se focar em outro recorte social. Né? Sai de ser na figura do Mingong, que era, digamos, a figura típica que representava esses anos de devastação no processo de conversão à economia de mercado na China, e entra, basicamente,
figuras que já não veem a possibilidade de se integrar nesse mundo, né? Então, no filme é representativo, e essa foi uma boa observação feita pela professora Ivone Rabelo numa das discussões que a gente teve, né? É uma representativa que não é o mundo adulto que empreende a viagem, né? São os dois adolescentes e o velho ex-militar que está aposentado, né? Não que os adultos estejam integrados a esse mundo, né? Uma das primeiras cenas é o único trabalhador assalariado se suicida pulando da janela do apartamento dele, né? Mas é o mundo não adulto que busca uma saída, né? Que vai atrás, que empreende essa fuga ou busca, que eu tentei discutir um pouco na fala, mas é isso, para não estender muito mais. Perfeito, gente. Por questão de tempo, a gente está encerrando a mesa aqui. A gente tem 15 minutinhos de pausa e às 18 horas a conferência final do IAP. Muito obrigado. Boa tarde.